Amém. 1 Samuel 15, verso 17 diz: E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém. Você pode sentar, em nome de Jesus. Irmão, nós devemos ter aí, não sei não, mas umas 10 mensagens das misericórdias de Deus baseadas nesse mesmo texto bíblico. Isso, quanto para uns pode parecer redundante, para mim tem sido glorioso. Glorioso demais. E observa o que diz o texto, logo onde nós começamos a ler, no verso 17. Samuel falou: Porventura, não sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. O interessante aqui, Samuel está reportando a Saul uma situação, não sei quantos anos tem desde que Saul passou a ser rei, para que esse episódio aqui aconteça. Eu não sei quantos anos se passaram, não tenho a mínima ideia, desde esse episódio, mas Samuel está chamando a atenção de Saul para algo que era uma realidade. Samuel está dizendo assim: não foi quando você, irmão, atente para isso, não foi quando você, aos teus próprios olhos, se sentia pequeno, que o Senhor te ungiu e te fez rei? Amém? Ou seja, agora não é assim que você se vê. Você não está se vendo mais pequeno, você está se vendo grande. Então sabe o que aconteceu? O Senhor te rejeitou. Irmão, Deus tem um chamado na vida de todos os homens, vírgula, na vida de todos os homens que a seus próprios olhos se acham pequenos. E não adianta fugir, porque Deus não chama grande. Senhor, graças te dou, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Irmãos, a Bíblia tem certas histórias na Bíblia, certas estradas na Bíblia, que eu acho simplesmente algo assim fantástico. E nessas estradas nós enxergamos a nossa aprovação ou a nossa reprovação. Porque sempre que lemos a Bíblia, Deus puxa um espelho e coloca diante da nossa carinha, para a gente saber se estamos enquadrados naquilo que estamos lendo ou se estamos fora daquilo. Primeiro detalhe,
irmão, observa os chamados dos homens de Deus. Moisés, vai. Eu? Mas de jeito nenhum. Porque se achava pequeno. Eu diante de Faraó, ou seja, Faraó era maior do que ele. Ele está achando Faraó maior do que ele. Quem sou eu que vá a Faraó e diga para sair os filhos de Israel? Eu estou frito. Ele me esquarteja, ele acaba comigo. Aí Moisés entra em parafuso. Qual é o teu nome? Pergunta o nome de Deus. Imagina perguntar o nome de Deus, um hebreu que sabia, tinha sido criado pelo menos até os 5 anos com a sua mãe, conhecia bem, tinha convivido ali como líder, mas no meio do povo, sabia que era um judeu, sabia que era um hebreu, e de repente está diante de Deus, está tão atônito, doido para fugir do seu chamado, chega ao ponto de perguntar o nome de Deus. Isso pode não parecer tanta loucura, mas eu te garanto, irmão, perguntar o nome de Deus é uma loucura. Tanto que Deus diz para ele: Moisés, eu sou o que sou. Nome, meu irmão, tem tudo aquilo que Deus criou e nomeou, mas não existe nome para Deus. O único nome que cabe para Deus é um nome de algo que nós não podemos limitar, ou seja, Deus. Quando se fala de Deus, você não consegue limitar o tamanho, não consegue limitar forma. Deus é preto? Deus é branco? Qual é a cor de Deus? Qual o formato de Deus? Deus tem 2 pés que nem nós? Tem 2 mãos que nem nós? Como que vamos dizer que sim se nós nunca vimos? Quando se fala de Deus, se fala do indecifrável. Deus não se deu a revelar a nenhum de nós. Deus se deu a revelar os seus princípios e o seu caráter. Isso ele se deu a revelar. Então, Moisés está atônito, essa é a realidade. Quando outros homens de Deus, Gideão, vai nessa tua força. Quem sou eu? Eu sou o menor na casa do meu pai, eu sou o caçula, eu não assumo nada, tem um monte de irmão para assumir na minha frente. Não, quem sou eu para ir diante dos midianitas? Não, vai nessa tua força, o Senhor é contigo, varão valoroso. Não, a minha casa é a menor em Israel, a propriedade da minha família é a menor, nós somos os mais insignificantes em Israel. Quem sou eu para receber esse chamado do Senhor? Eu não vou não, mas vai, varão valoroso. Não, então faz o seguinte, me dá sinal para cá, sinal para lá, sinal para o outro lado. Deus está dizendo, o profeta Samuel está dizendo para Saul: lembra, quando você foi chamado para o ministério de rei, você se achava pequeno. Irmão, quer permanecer firme na presença de Deus, pisando na cabeça do diabo, desfazendo as obras de Satanás, tendo saúde, vigor, energia, alegria, prosperidade, realmente transtornando as obras do diabo? Quer ser uma glória nas mãos de Deus? Sempre que você se olhar no espelho, nunca diga: ali está um cara grande, diga sempre: ali está um cara pequeno. Ali está um inútil, insignificante, porque o dia que você se achar alguma coisa, Deus rasga de ti o chamado ministerial. Porque quando nós nos achamos grande, é porque não aprendemos a olhar para a estatura de Deus. Quem aprende a olhar para a estatura de Deus, nunca jamais se achará grande, ao contrário, se achará pó e cinza. Samuel está dizendo: Saul, lembra quando Deus te chamou? O que você se considerava? A história mostra que quando Samuel foi ao encontro de Saul, Saul tentou escapar de muita maneira. Samuel grudou nele: não, tu serás ungido de Israel. E ele disse a semelhança de Gideão: não, mas a minha família, somos pobres, não sei o quê. Resultado, reuniu os anciãos quando foi ungir Saul, rei de Israel. Cadê o lugar de Saul? Estava vazio. Mas cadê Saul?
Vamos procurar esse rapaz. Quando foi achar, ele estava escondido debaixo da lona lá de umas bagagens. Ele se escondeu. São esses que se escondem que Deus gosta de encontrar. Os que abrem o peito e dizem: eis-me aqui, eu sou tal, eu sou bom. Esse não tem chamado nenhum. Esse está pisando em areia movediça e logo, logo será soterrado. Deus tem chamado para todos os homens que se acham pequenos. E Deus sustenta o chamado de todos os homens que levam a sua vida até o final se achando pequeno. O dia que se achar grande, está perdido. O dia que achar que não tem alguém maior sobre si, o dia que achar que não deve obediência a ninguém, está perdido. Deus diz, e aqui diz, 18: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas. Peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Só um detalhe nesse verso 19. Saul foi para o despojo, pegou o que era bom aos olhos dele, porque ele acabou com uma cidade inteira, e ele pegou dessa cidade ouro, prata, animais, e ele achou que aquilo ali era bom. E depois ele vai dizer para Samuel que ele pegou essas coisas boas, que ele diz o melhor, ele vai dizer que o objetivo dele era fazer o que com aquilo? Oferecer para Deus. Imagina, irmão, se Deus precisa de alguma coisa de algum povo pagão. O nosso Deus, ele é tão poderoso que ele chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Se Deus precisar de ouro, de prata, ele traz a existência e põe no altar dele. Quando Israel estava lá na sua presunção, o Salmo 50, nós lemos Deus dando uma bronca profética na nação, dizendo: porventura, se eu tivesse fome, eu ia pedir a vocês? Se eu tivesse sede, eu ia pedir a vocês? Por acaso vocês estão aí com esse sacrifício? Por acaso eu bebo sangue de animais? Deus dá uma bronca. E Deus diz assim: vocês vêm me oferecer animais? Meus são todos os animais que existem aí, ó. É tudo meu, eu não preciso de nada de vocês. Um Deus tremendo, mas o ser humano não consegue andar em humildade diante desse Deus. Irmão, preste atenção numa coisa que eu vou dizer para as nossas vidas. Existe uma glória proposta para nós que ela é tão tremenda e tão grande. Se nós conseguirmos desenvolver a consciência dessa situação, irmão, nós seremos cristãos realmente de apavorar o reino de Satanás, com a simples humildade de entender que tem algo muito glorioso reservado para as nossas vidas. E aí, meu irmão, não vai haver nada que nos faça desviar, nada que nos faça voltar atrás. Então, imagina, Saul pega do que ele acha melhor e vai, é para oferecer para Deus, como se Deus dissesse assim, como naquela época, né? Vai lá, destrói aqueles terreiros de macumba, acaba com os feiticeiros. Saul mesmo foi um que mandou acabar com os feiticeiros da nação. Aí depois pega então o quê? Os bonecos de ouro e de prata, os ídolos de ouro e de prata, aí vai derreter aquela prata e vai trazer para o altar de Deus, como se Deus precisasse de alguma coisa. Deus não precisa de nada. Então, meu irmão, antes que você esteja separando alguma coisa para ofertar a Deus, você precisa entender
que a tua oferta não tem o valor do que é material. A verdadeira oferta procede das intenções de um coração quebrantado e contrito. Não venha comprar Deus com ouro e prata. Deus não precisa de ouro, prata, nem de dinheiro. O habeas corpus que nos tirou da prisão, eu não paguei 1 centavo por ele. Porque Deus me provou, me deu uma lição tremenda, me instruiu, até posso dizer, me chicoteou, para que hoje eu seja um homem diferente do que eu fui antes. Ele me mostrou que os caminhos dele, ele mesmo cria e não anda em caminho de ninguém. Deus não anda no caminho de ninguém, meu irmão, ele anda no seu próprio caminho. Não existe caminho, ele cria o caminho dele e anda nele. Então, meu irmão, Saul aqui, peguei o melhor aí, Samuel está dizendo, por que tu voaste aos despojos? Ele vai dizer, não, eu peguei o melhor para oferecer para Deus. Deus não precisa de nada de ninguém, muito menos daquilo que ele manda destruir. Vamos seguir? Verso 20. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Veja esse verso 20. O que eu vejo aqui? Eu vejo a cegueira de um homem. Samuel, o profeta, está dizendo, você não deu ouvidos à voz do Senhor. E ele diz, não, eu dei ouvidos à voz do Senhor. Eu andei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Irmão, é mais essa lição gloriosa. Nós precisamos temer e tremer diante das nossas ações e atitudes. E precisamos ser realmente convictos se o caminho que estamos vem de Deus. O caminho que andamos não é de Deus porque nós achamos que ele é de Deus. Porque aí eu estou criando o meu próprio caminho, a minha própria estrada. Saul olhou a melhor situação, olhou o que ele deveria fazer, esquadrinhou com a sua própria mente, tirou as suas próprias conclusões. Ele está convicto de que o que ele está fazendo está tudo correto. Samuel está dizendo para ele, tu não andou no caminho do Senhor. Ele está dizendo, claro que eu andei no caminho do Senhor. É claro que eu andei, eu fiz conforme o Senhor, eu dei ouvidos à voz do Senhor e fiz conforme o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Como que eu não andei? Irmão, temos que tomar cuidado para que as nossas convicções não nos joguem na cova. Está faltando, sabe o que? Por que ele está dizendo, andei no caminho do Senhor, andei no caminho do Senhor? Porque para a cabeça dele, ele andou no caminho do Senhor. Ele realmente está achando que o que ele fez não tem tanta gravidade. Mas foi o que Deus mandou ele fazer? Deus mandou ele capturar alguém? Deus mandou ele trazer alguém para o arraial? Deus mandou ele manter o rei vivo em cativeiro? Não, Deus não mandou nada disso, mas ele fez, porque ele achou que deveria fazer. Irmão, a ordem de Deus não é nem 1 milímetro para a esquerda, nem 1 milímetro para a direita. A ordem de Deus é exata. Quando você tem dúvida de alguma coisa, é porque Deus ainda não falou, porque quando ele fala não sobra espaço para nenhuma dúvida. Aprenda isso. Quando Deus fala, ele nos preenche, ele nos completa, ele nos dá a paz, ele nos dá a graça. Quando Deus fala, não há dúvida, todo mundo, até a mula sabe, Deus falou. E aqui ele está dizendo, eu dei ouvidos à voz do Senhor. Sabe o que acontece com muita gente? Não tem humildade para andar com Deus.
cria os seus próprios caminhos. E por mais que o profeta ou o Espírito Santo esteja falando tu está errado, o camarada continua batendo o pé. Não, eu estou certo. O que depois Samuel vai dizer para ele? Essa obstinação aí que você tem é terrível. Aí diz então: mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas o povo tomou o quê? O melhor. E eu pergunto mais uma vez: o melhor aos olhos de quem? Irmão, essa perguntinha que eu estou te fazendo já jogou muita gente na cova, já destruiu o ministério de muita gente, já aniquilou a carreira de muitas famílias que um dia foram chamadas para o sacerdócio de Jesus Cristo. Separamos o melhor para Deus, o melhor, mas o melhor aos olhos de quem? Para Deus o melhor não é o que é definido com os meus olhos, com os meus pensamentos, com o que eu acho. O melhor para Deus não é o que eu acho, o melhor para Deus é o que Ele acha. A nossa dependência de Deus tem que ser um negócio radical. A nossa dependência de Deus tem que ser um negócio extremo, meu irmão. Nós temos que aprender a buscar Deus e até que o som da voz de Deus seja familiar para nós, quando nós tenhamos convicção de que realmente Ele está falando. Saul está dizendo: nós aqui, o povo, nós separamos o melhor para o Senhor. Mas ele separou o melhor para Deus, e por causa desse melhor que ele separou, o ministério de rei lhe foi rasgado. Deus o rejeitou para ele depois e cair em cima da própria espada e suicidar-se. Tomou os caminhos mais terríveis da vida, perseguiu Saul, perseguiu Davi, matou uns 90 sacerdotes. Um abismo foi chamando outro abismo, até que eu creio hoje, Saul está no inferno, não herdou o reino de Deus. Por tudo que ele fez, eu não posso acreditar que um homem que tenha feito o que ele fez, por ódio, por vingança, por recalque, por inveja, tenha herdado o reino de Deus. Não dá para acreditar de jeito nenhum que Saul tenha herdado o reino de Deus. Mas qual foi a visão dele? Separamos o melhor. Irmão, olha esse alerta grandioso. Cuidado com o teu melhor, porque pode ser o teu inferno. Cuidado com o que você acha que é o melhor para Deus, porque pode ser a tua cova, a tua sepultura, pode ser o teu abismo. Cuidado com o que você pensa ser o melhor para Deus, porque só se serve a Deus com regras e não com sentimentos. Saul é o melhor para Deus, com os seus sentimentos ele está dizendo: aquilo ali é o melhor, eu preparei o melhor para Deus. Deus não é servido com sentimentos, Deus é servido com regras. Tudo que se faça no mundo tem regras. Vai jogar futebol? Tem regra. Quer jogar bola de gude? Tem regra. Quer rodar peão? Tem regra. Quer jogar dama, xadrez, handball? Tudo no mundo tem regra. Quer dirigir um carro? Tem regra. Quer dirigir uma moto? Tem regra. O mundo é de regras. Quer servir a Deus? Tem regra. Ninguém serve a Deus do jeito que quer, e não interessa que o coração seja bom ou que queira dar o melhor para Deus, tem que se enquadrar nas regras. Já ouviu aquele ditado? De boa intenção o inferno está cheio? Eu diria, não está cheio não, irmão. Está transbordante. É aqui, ó. Saul, eu separei o melhor. Eu e o povo, nós vimos o que era melhor. Irmão, toma cuidado, porque o teu melhor pode não ser o suficiente para Deus. Não que Deus queira mais, mas que Deus queira outra coisa. Ele queira outra coisa. Depois, Samuel vai dizer assim: porventura Deus tem tanto prazer em sacrifício do que em que se obedeça à sua palavra?
Enquanto Saul está querendo oferecer uma coisa muito grandiosa, sei lá quantos animais ele trouxe capturado para esse sacrifício, de uma cidade inteira que foi destruída, milhares de pessoas destruídas, olha, devia ter um bocado de cabeça de gado ali. Mas o que Deus queria era simplesmente que se obedecesse a sua palavra. Você sabe, tem muita gente por aí oferecendo grandes coisas para Deus, pensa que Deus está aceitando, e um dia vão lamentar em cima de um leito de hospital: ah, mas eu dei tanta coisa para Deus. Já teve gente que não se enquadrou na humildade, nos projetos e nas regras de Deus aqui nesse ministério, que depois ainda saiu dizendo, sabe o quê? Ah, o ministério foi injusto comigo. Dei tanta coisa para aquele ministério. Irmão, se alguém der alguma coisa para essa igreja aqui, pode ter certeza que não foi parar no meu bolso, não deu para mim. Portanto, não espere considerações minhas. Se deu para Deus, espere considerações de Deus. Eu não devo nada a ninguém. Eu não devo nada a ninguém. Eu sirvo a Deus e eu tenho certeza que nesse púlpito você ouve verdades. Se alguém deve a alguém, você me deve, porque eu tenho pagado o preço de levar a verdade até você. Amém, meu irmão? Eu me considero o homem mais privilegiado no ministério, porque nesse lugar o que tem de obreiros se oferecendo para a obra, mas nós não podemos infringir as regras do Todo-Poderoso. Eu ofereci o melhor, está aqui o melhor para Deus. Pois bem, Saul, esse teu melhor para Deus não tem valor algum. O que Deus queria era algo muito mais simples. Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência. E diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Quer dizer, o homem, às vezes as pessoas estão com o paganismo na cabeça. Qual é a questão? O que é o paganismo? Irmão, o paganismo, se você não frequentou o terreiro de macumba, se você não frequentou o satanismo católico, se você não frequentou essas coisas, talvez você fique um pouco destonado dessa minha classificação. Os santos católicos, como é que funciona a coisa? Você tem que fazer uma promessa para esperar a bênção. Não é assim que funciona? É uma troca, não é? Todo mundo que diz: não, eu alcancei uma graça da santa não sei das quantas. Como? Ah, eu fiz uma promessa. Não é assim que funciona? É o paganismo. Deu, aí pensa que recebeu. No terreiro de macumba não é a mesma coisa? Ah, eu estou precisando disso, então arrei um trabalho para mim. Tem que dar para receber. O nosso Deus é tão tremendo que ele diz assim: de graça vocês receberam, hein? Ninguém me deu nada, de graça dai. Você pode fazer os teus votos com Deus, mas Deus nunca exigiu voto de ninguém. Jesus Cristo morreu por nós na cruz, quando nós não tínhamos nada para dar a Ele. Ele morreu por nós na cruz para resgatar a nossa alma. Ele não fez nenhuma troca conosco. Deus nos amou de tal maneira e deu o seu Filho unigênito. Tá? Deus deu o seu Filho. O que nós temos para dar em troca? Nem o nosso filho não vale tanto quanto o dele. Mas muita gente tem na cabeça o paganismo.
é a promessa, é o dar para receber. Você já deve ter encontrado algumas pessoas que dizem assim, olha, eu já encontrei muitas dessas pessoas. Não, eu não entendo o cristianismo, eu não entendo o evangelho, eu não me converto porque eu não consigo compreender que um camarada que era pedófilo, estuprador, traficante, assassino de aluguel, que vendia maconha, cocaína, era homossexual, eram prostitutas, agora simplesmente entrou na igreja e perdoados estão os teus pecados, sem fazer nada. É exatamente assim! Só o nosso Deus é assim, e tem mais, a prova de que é assim, é que quando nós deixamos Cristo entrar na nossa vida, os fardos pesados caem dos nossos ombros. Nos sentimos leves como uma ave, porque é assim verdadeiramente. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. É assim mesmo. Agora, não tem ninguém de outra religião que não sinta sobre os seus ombros o peso do seu pecado. Nós não. Eles vivem fazendo promessas, mas não conseguem alcançar a vitória. Nós apenas confessamos os nossos pecados e recebemos de Deus o perdão maravilhoso. E aqui ele vai dizendo ainda, o Senhor não tem prazer em holocausto e sacrifício. O prazer dele é que se obedeça à palavra do Senhor. Aí vai dizer ainda, no verso 23, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Irmão, atenta para essa coisa horripilante. Saul separou para Deus o quê? O melhor. Você pode dizer assim, o melhor. Saul separou para Deus o melhor. O melhor que ele separou, como é que Deus considerou? Rebelião, feitiçaria e idolatria. Por quê? Mas era o melhor, não era o melhor? Sim, era o melhor. Mas só que foi um melhor fora dos critérios de Deus. Foi um melhor fora das regras de Deus. Se está fora das regras, não é o melhor. Samuel diz que é rebelião, feitiçaria, iniquidade, idolatria. Diz assim, esse melhor aí, sabe o que significa esse melhor? Significa que você rejeitou a palavra do Senhor e que ele também te rejeitou. Tu não vai mais ser rei. Caramba, o nosso melhor. Imagina, irmão, você, eu, chegando dentro da nossa casa, o que tem aqui dentro de mais valor? Aí você vasculha tudo, você acha o que tem de mais valor na tua casa e vai oferecer para Deus. Aí Deus vai dizer assim para você, esse teu melhor aí não passa de idolatria, feitiçaria, não passa de iniquidade, idolatria, rebelião, tu está rejeitado, eu não quero mais nada contigo. Por quê? Porque não é uma coisa que está procedendo do profundo do teu ser. Essa é a verdade de Saul, irmão. Nós vamos ver isso sem se preocupar com o tempo, porque precisamos ver isso. No fundo, o que acontece com esse rei é que o coração dele não está em Deus. Essa é a grande lição, irmão. O nosso coração tem que estar em Deus. O que o salmista Davi, depois de ter estado com Betseba, cometido aquela coisa horrível, adulterou com Betseba, mandou matar o marido da mulher, traiu o marido da mulher, Davi fez uma coisa digna de morte, mas uma morte horrenda ele merecia. Davi fez uma das coisas mais abomináveis que nós consideramos sobre a face da terra. Imagina você com autoridade e poder, mandar os teus soldados irem na casa de alguém chamar uma mulher e depois ainda você vai e manda matar o marido dessa mulher para esconder o teu crime, o teu pecado, o teu adultério, porque a mulher estava grávida. Que consideração nós temos de um ato tão horrendo como esse? Isso é equiparado ao próprio homossexualismo, que é digno de morte.
Isso é equiparado à idolatria que é digna de morte. Isso é equiparado às coisas mais horrendas que uma sociedade possa ouvir. E, no entanto, aqui está dizendo, Deus te rejeitou para que tu não sejas rei. Ou seja, você separou o melhor, mas o melhor está fora dos projetos de Deus, está fora das regras de Deus. Não tem nada a ver com Deus. O verso 24 diz: então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Não parece que ele está humilde? Não parece que ele está arrependido? Pequei, transpassei o dito do Senhor, as palavras, temi o povo, dei ouvidos à voz do povo. Não parece? Aí ele diz, no verso 25, agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado. Não parece que esse homem está humilde? Irmão, a verdade é que esse homem não tem nada de humildade. Davi diz assim, depois dele ter estado com Betseba, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Não me lances fora da tua presença e torna a dar-me a alegria do teu espírito. Aí diz assim, porque tu não te comprases em sacrifícios, senão eu daria. Mas para ti o sacrifício é um coração quebrantado e contrito, a isso tu não desprezarás. Aleluia, irmão, apesar dos erros de Saul, se ele tivesse um coração quebrantado e contrito, Deus abriria as portas da sua misericórdia e mostraria o quanto ele é misericordioso, porque ele mostrou isso com Davi. E ele não faz acepção de pessoas. Mas Saul não tem nada de humildade, é conversa fiada. Ele diz, eu pequei e tal. Aí no verso 25 ele diz, agora pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Volta comigo para que eu adore o Senhor? Porém Samuel, no verso 26, disse, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que tu não sejas mais rei sobre Israel. Virando-se Samuel para sair, ele pegou pela borda da capa e a rasgou. Ficou irado pela rejeição de Samuel. Cadê a humildade? Cadê o reconhecimento de que pecou? Cadê o reconhecimento que transgrediu a palavra do Senhor? Ele foi irado. Quando Samuel virou as costas para ir embora, ele rasgou a capa de Samuel de propósito, não foi sem querer, não. Aí diz, então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, não se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então, lá vem ele com a falsa humildade de novo, pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore o Senhor teu Deus. Não tem nada de humildade, não tem nada de arrependimento. Ele está dizendo, eu pequei, então volta comigo para eu continuar sendo honrado diante dos homens. Não tem humildade, ele quer honra, ele quer destaque. Por isso, desde o começo, quando Samuel se apresenta diante dele, diz assim, tu foi chamado como rei, porque aos teus próprios olhos tu era pequeno, mas agora tu se acha grande, tu quer honra, tu quer destaque, tu quer honrarias, tu quer ser o grande, porque tu quer ser o grande, tu não vai ser nada. Ele está querendo destaque. Volta comigo para eu adorar, volta comigo diante dos anciãos, volta comigo diante do meu povo. Ele quer continuar sendo o destacado da nação. Ele não quer nada de exaltação a Deus, não. Ele está dizendo no verso 30, eu pequei, honra-me agora diante dos anciãos do meu povo. O que ele quer? Ser honrado diante do povo. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Adorou ao Senhor? Adorou nada. Que adorou ao Senhor? Foi lá e matou um boi e jogou em cima do altar.
que Deus não estava nem aí para o sacrifício, para a adoração dele. Mas o povo, ainda tem esse detalhe, o povo não discerniu. O povo continuou atrás de Saul durante muito tempo, até muitos morrerem e outros serem desgarrados, como ovelha que não tem pastor. Aqui, virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Samuel disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado a quem? Ao teu próximo, que é o quê? Melhor do que tu. Irmão, atente para essa grandeza. Deus tem sempre alguém melhor do que nós. Por isso que nós temos que ser humildes. Nem que ele tenha que mexer num DNA na barriga de uma mulher, mas ele tem sempre alguém melhor que nós. Nem que ele tiver que fazer surgir um ser, sei lá com que caráter, mas ele é poderoso para sempre achar alguém melhor do que qualquer um de nós. E é por isso que nós temos que ter humildade. É por isso que nós temos que dar um passo a cada dia. É por isso que nós temos que saber se submeter e se sujeitar. A Escritura não diz: sujeitai-vos, humilhai-vos, aonde? Debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vai vos exaltar. É o projeto dele. Tenha humildade, tenha paciência, tenha calma. Saiba sempre de uma coisa: grande é o Senhor, e Senhor só existe um. Precisamos saber disso, senão sabe o que acontece? Quando nós nos achamos honrados diante dos anciãos, quando nós nos achamos grandes na oferta dos sacrifícios, quando nós pensarmos estar oferecendo o melhor para Deus, quando nós pensarmos que somos os tais, Deus já está dizendo assim: eu tenho alguém melhor do que você. Então, o Senhor já tem dado o reino a outro melhor do que tu. Amém, meu irmão? O Senhor já deu o reino para outro. Aí vive a ilusão. O camarada está numa posição, ainda está liderando os exércitos de Israel, vai liderar até a morte os exércitos de Israel, vai ficar sentando no trono, vai ficar usando uma coroa de rei, as vestes reais, morando na melhor cabana, recolhendo os impostos do povo, e tudo que ele está juntando e amultuando apenas é para justificar a sua descida ao inferno. Só para isso. Porque ele continuava numa posição de rei, tributando o povo e usufruindo das coisas que só um rei pode usufruir. E aí eu quero falar alguma coisa para fechar. Irmão, cuidado com o chamado pastoral. Primeiro, você sabe que a coisa mais rara que existe sobre o planeta é um chamado pastoral. Por aí tem muito palhaço, mas pastor você não acha, não. É muito difícil. Eu poderia intitular aqui um monte de gente que tem nome de pastor e que não é pastor. Por exemplo, Silas Malafaia tem nome de pastor. Não é pastor, mas de jeito nenhum. Se ele é pastor, amanhã eu não quero amanhecer vivo. Ele não é pastor. Aquele que dá os gritos, como é que chama? Marco Feliciano. Aquilo não é pastor nem que a vaca tussa. Se ele for pastor, amanhã eu tenho que amanhecer morto. O mundo, o Brasil está cheio de palhaços intitulados de pastor. Irmão, toma muito cuidado com o desejo de ser pastor. Toma muito cuidado. Porque muita gente está por aí. Aí o camarada chega, se reúne na frente de um povo, mete um púlpito, abre uma igreja, aí ele começa numa posição de sacerdote, como se fosse um sacerdote, e começa a arrancar o dízimo do povo. Cada dízimo que ele arranca é um palmo que ele vai em direção ao inferno, porque dízimo só pode ser dado na mão de sacerdote.
Só os sacerdotes podem administrar dízimo. E esses dois é só um exemplinho para você ficar sabendo que não são pastores. Aliás, que todos dois já declararam não ser pastor. Mas quando viu a oportunidade de poder usufruir de milhões de reais que as igrejas estão produzindo, eles foram e deixaram o título recair sobre eles. Mas eles têm consciência de que não são pastores. Então, meu irmão, toma cuidado. Saul, o que acontece? Continuou na cadeira de rei, mas ele era rei? Não era mais rei. E tem pessoas, depois na frente, quando tem a situação com Davi tem lá a chance de matar Saul. Não que ele tivesse que matar, não é isso não, eu acho mesmo que ele não tinha nem que matar, tinha que ignorar mesmo. Ele sabia que o destino de Saul já estava traçado, e o dele também. Ele sabia que ele ia assumir o poder e que Saul ia assumir de vez da vida dele e de tudo que é canto. Mas Davi chegou a cometer algumas frases totalmente erradas e equivocadas. Davi, depois que Samuel já havia dito várias vezes que Saul não era mais rei, que Deus já o tinha rejeitado, Davi ainda vira para várias pessoas e diz: eu não estenderei a mão contra o ungido do Senhor. E essa má interpretação de Davi, hoje, gira na cabeça e na interpretação de muita gente. Por exemplo, esses dois que eu acabei de falar aqui, não são pastores. E quando as pessoas ouvem as nossas pregações na internet, me mandam um e-mail, como se eu fosse responder ou dar atenção. Eu tenho mais o que fazer. Mas pastor, você está falando do ungido do Senhor. Aí eu digo assim, quando é pessoalmente, eu digo assim, me mostra cadê esse ungido, que eu não falarei mal dele. E a pessoa diz, mas você não falou de fulano? Falei de fulano, mas você falou de ungido do Senhor. Cadê o ungido do Senhor? Amém, meu irmão? Então, para nós concluirmos, diz aqui o verso 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém, meu irmão? Tomemos cuidado com os nossos sacrifícios, para não abandonarmos as nossas obediências. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.